Irmãos, a paz do Senhor. Convido os que puderem estar de pé, abrindo a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o versículo 28 que nós lemos diz assim: Vinde a mim. O que nós temos aqui é um convite. E é um convite feito pelo Senhor Jesus. Mas quem é esse Jesus que faz esse convite? Esse Jesus que faz esse convite é apresentado na palavra de Deus como o Criador de todas as coisas. Nós só existimos por causa dele. O mundo, tudo que há, só existe por causa dele. Porque ele é o Criador. E esse que é o Criador também é apresentado na palavra do Senhor como o Salvador. Ele não é apenas aquele que criou, porque um dia ele criou o ser humano, e de todas as suas criaturas, o ser humano foi uma criação especial. Mas ainda assim, o ser humano cometeu algo terrível, que a Bíblia registra como a queda do ser humano. Quando ele desobedeceu a ordem de Deus, usando mal o seu livre-arbítrio, podendo escolher obedecer ou não obedecer à vontade de Deus, ele escolheu desobedecer, e as consequências é tudo de ruim que nós presenciamos hoje, tudo de ruim que há no mundo. Tudo que promove, que provoca sofrimento, angústia, tristeza, desespero, só existe porque um dia o homem, usando mal o seu livre-arbítrio, decidiu desobedecer a Deus. E a consequência da desobediência colocou o homem num estado terrível de juízo, de condenação. Mas o Senhor Criador não desprezou a sua criatura apesar disso, mas decidiu salvar. E esse mesmo Deus que é Criador é apresentado na Bíblia
como Deus Salvador. E Ele veio para salvar o homem. Portanto, quando Ele chama, o convite do Deus Salvador é um convite para abençoar o homem, em especial para salvar o homem que se encontra perdido por causa do pecado. Aquele que convida é apresentado na palavra do Senhor como Deus de amor. Deus de amor. Quando muitas vezes nós vemos uma ausência de amor no coração humano, porque o coração humano tem andado tão cheio de tantas coisas, de tanta perversidade, de tanta crueldade, poucos corações ainda existe uma centelha de amor, mas o Deus que é amor decidiu salvar o homem que um dia decidiu desobedecê-lo. A Bíblia apresenta Jesus como aquele Deus que perdoa os pecados. Então, quando Ele chama, quando Ele convida o homem, Ele sabe exatamente o que eles têm, qual é o propósito dele, o que Ele tem para oferecer para o homem, e o que Ele tem para oferecer para o homem é o resultado desse amor glorioso, grandioso de um Deus que decidiu amar o pecador e chama o pecador ao arrependimento e está disposto a perdoar os pecados do homem, não importando o tamanho do pecado, não importando as quantidades de pecados acumulados na vida do homem. Quando esse Deus de amor chama o pecador, Ele chama para perdoar todos os pecados. Já imaginou o que é isso? O homem muitas vezes ele está sobrecarregado com o fardo pesado do pecado, de tanto pecar. Mas quando ele encontra o chamado de Jesus, ele encontra um Deus disposto a perdoar todos os seus pecados. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, e às vezes as pessoas questionam, mas eu acho que para mim não tem solução, para mim não tem mais jeito, né? Quantas pessoas na vida pensam assim, né? O que eu já fiz o que eu fiz é muito cruel, já pequei muito na vida, não tem mais jeito para mim, e muitas vezes as pessoas perdem até a esperança. Mas a Bíblia apresenta um Deus amoroso, pronto para perdoar o homem de todos os seus pecados e fazer novas todas as coisas. Aquele que um dia recebeu o convite do Senhor Jesus como nós, podemos testemunhar como foi importante na nossa vida aceitar esse convite, porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados e fez nova todas as coisas na nossa vida. A nossa história estava sendo uma história escrita terrível, né? Sabe-se lá como que ia terminar. E aí o Senhor falou assim: deixa eu escrever a sua história daqui para frente. Antes nós estávamos escrevendo a nossa história, e não estava sendo coisa boa. Mas quando o Senhor nos convidou, nos chamou, e nós aceitamos o convite e nos perdoou os nossos pecados,
É como se ele falasse assim: agora eu vou escrever a sua história. É como se ele pegasse a caneta na nossa mão e falasse: não, agora eu vou segurar na sua mão. Você não vai escrever sozinho, não. Agora eu vou escrever com você a sua história. É Deus conduzindo a nossa vida. Deus fez tudo novo, uma nova história na nossa caminhada. A nossa vida é uma nova história, escrita não pelas nossas próprias vontades, mas por a vontade daquele que conduz a nossa vida através do seu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus tem nos instruído, tem nos ajudado, tem nos direcionado, tem nos ensinado a viver. Que coisa maravilhosa, né? É poder viver uma vida nova com Cristo. A quem Jesus chama? A quem esse convite é direcionado? Esse convite é direcionado aos cansados. E quantas pessoas se encontram cansadas da vida? Sabe por que a vida cansa? Porque não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Porque aquele que vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, a vida não é cansativa, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E o Senhor Jesus disse que o seu fardo não é pesado. O que nos faz cansar é o fardo pesado da vida sem Cristo, ou da vida de desobediência, ou da vida fora dos padrões e da vontade de Deus. Mas da vida dentro dos padrões e da vontade de Deus não é uma vida cansativa, porque o Senhor nos alivia. Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele chama os cansados para oferecer descanso à alma humana. Não existe descanso para a alma fora de Cristo. Às vezes as pessoas não entendem por que estão cansadas, porque a sua alma está cansada, e procura em muitos lugares alguma solução para esse cansaço da alma. Mas o cansaço da alma só encontra descanso em Cristo Jesus. E Ele nos prometeu descansar a nossa alma. Ele chama os oprimidos. Quantas pessoas se encontram nessa hora oprimidas? Oprimidas pelas opressões dessa vida, pela perseguição do inimigo. Os demônios oprimem o ser humano. Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida de opressão terrível, uma luta constante. Não consegue dormir bem, porque quando vai dormir é uma opressão perturbando a noite toda. Mas Jesus chamou e chama e convida o ser humano para receber libertação, livramento das opressões que aflige a alma. Ele chama aqueles que se encontram presos para serem libertos. Glorificamos ao Senhor. Quantos libertos estão aqui hoje louvando a Deus, exaltando Jesus? Quantos libertos? Quantos estiveram aprisionados no mundo dos vícios,
das drogas, da prostituição. Mas Jesus perdoou e libertou. Quebrou as algemas que escravizava. Tem um louvor que fala assim: eu andava no mundo escravizado e vivia preso no pecado. É assim que a gente vivia antes, no mundo escravizado e preso no pecado. Só que um dia Jesus olhou para nós, amou a nossa vida, nos chamou e nos libertou das prisões e das algemas eternas. Glória a Jesus por isso. A quem Ele chama? Ele chama aos que perderam a esperança. Há muitas pessoas que já não têm mais esperança nessa vida, sabe? Em vários setores, em várias situações. Pessoas que pensam assim: já não tem mais jeito. Às vezes perdeu a esperança porque tem uma enfermidade que, segundo o laudo ou dos médicos, não tem solução. E a pessoa às vezes perdeu a esperança de viver mais nesta vida e acha assim: acabou. Acha que acabou porque os médicos disseram que acabou. Mas sabe de uma coisa? Jesus, Ele surpreende até os médicos, porque Ele é médico dos médicos e Ele é especialista em causas impossíveis. Portanto, não tem por que o homem perder a esperança em nada nessa vida. Se ele tiver fé em Jesus e for a vontade do Senhor, o milagre acontece. Ainda que esteja tudo dizendo assim, não tem a mínima chance. Jesus não precisa de porcentagem de chance para operar milagre. Aliás, ele é aquele que chegou diante de um túmulo que tinha alguém já cheirando mal porque estava sepultado há 4 dias, sem porcentagem nenhuma de chance para o homem, para a capacidade humana, para a ciência, porque a ciência tem a sua importância e tem ajudado muito. Deus, através da ciência, tem ajudado, tem abençoado muitas pessoas, mas até a ciência tem seus limites. Mas quando a ciência encontra o seu limite, o ser humano ainda tem esperança, porque há um Deus Criador que continua criando. Se for preciso criar um órgão novo, Ele cria. Ele não é o Criador? E Ele deixou prova suficiente nas Escrituras de que Ele é o Criador e Ele tem todo o poder nas mãos. Então não há por que perder a esperança. Jesus é a nossa esperança. Aliás, tem um ditado que diz assim: a esperança é a última que morre, a nossa nunca morre. A nossa esperança nunca morre, ela é viva eternamente e ela se chama Jesus, e nela colocamos a nossa confiança e esperança. Ele chama os pecadores ao arrependimento. Mas por que o Senhor Jesus chama? Por que Ele chama? Será que Ele chama porque... Será por que Jesus chamou as nossas vidas um dia?
Por que o Senhor chamou o irmão PC um dia? Jesus deve ter olhado lá de cima e falado assim: não, esse camarada aqui merece ser chamado, porque afinal de contas ele ajuda muitos doentes lá, trabalhando, enfermeiro, já ajudou tanta gente, ele é bonzinho, eu tenho que chamar ele, não pode deixar de chamar ele. Por que será que Jesus chama o homem? Não é por causa dos nossos méritos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós merecemos, mas Ele chama por causa do seu amor. Ele ama, irmãos. O amor dele é grande, que é incapaz de não chamar o homem, convidar o homem. E o convite dele ecoa para todas as pessoas. Ele chama por causa da sua compaixão pelos perdidos. Ele não quer, ele não tem prazer, meus irmãos, em ver o homem condenado ao inferno. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sabe por quê? Porque aquele que morre sem Jesus, ele morre sem a esperança da vida eterna. E ele vai ser condenado eternamente. Só que Deus é amor, Ele não tem prazer em condenar o homem. Ele não tem prazer em condenar o homem. O inferno não foi criado para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas por que então? Por que então o homem vai para esse lugar? Porque ele continua fazendo má escolha. A Bíblia apresenta duas oportunidades para o homem: vida e morte. E diz assim para o homem: tenho colocado diante de você a vida e a morte. Escolhe. Só que uns vão escolher a morte, outros vão escolher a vida. Feliz aqueles que escolhem a vida. Só que a porta para a vida está aberta, e a porta para a morte continua aberta também para o homem. E o homem, por escolher errado, vai para o inferno. Não porque Deus tem prazer nisso, não tem prazer. Ele convida o pecador ao arrependimento, porque o prazer de Deus é salvar o homem. O prazer de Deus é perdoar o pecador, por mais terrível que seja. Se ele se arrepender, diz a palavra do Senhor que Deus faz até festa no céu, por causa de um pecador que se arrepende. Então, Ele tem compaixão dos perdidos. Ele chama por causa do seu desejo de que estejamos com Ele alguns dias. Não, eternamente. Ele nos criou, meus irmãos. Ele nos criou para viver com Ele eternamente. O plano de Deus para o homem é que o homem vivesse eternamente com Ele. Eternamente com Deus, você pensou? Longe dessas mazelas do mundo. Esse mundo aqui a gente tem as dificuldades dele. Às vezes a gente tem que trabalhar, chega com o corpo todo doendo, dói a coluna, dói tudo, né? A Bíblia fala que você tem que levantar cedo para ganhar o pão com dores, faz parte da vida. Mas Deus pensou em algo diferente para o homem. Deus, quando criou o homem, colocou num jardim maravilhoso, né?
mas isso ainda está preparado para o homem, é o retorno. O retorno do pecador arrependido para os braços do Pai, que nunca deixou de amar. Nunca deixou de amar. Deus quer que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. Ele nos chama para nos colocar no seu serviço. Sabe, o Senhor nos chama para servi-lo. Ele não tem privilégio maior para o cristão do que servir ao seu Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso servir o Senhor? Olha, muitas vezes Deus usa a nossa vida para abençoar outras pessoas, sabia? Nós servimos a Deus quando nós oramos por um necessitado. Nós servimos a Deus quando nós evangelizamos alguém que está precisando de um convite, esse convite. Nós servimos a Deus quando nós levamos uma palavra de conforto, de ânimo, de encorajamento àqueles que precisam, entre os irmãos. Quando nós levamos as coisas necessárias para o sustento daqueles que precisam. Há muitas maneiras de nós servirmos a Deus, e nós servimos a Deus quando nós reunimos e adoramos a Ele verdadeiramente em espírito, dando graças a Ele, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, a sua santidade, e adorando o Senhor. Então há diversas maneiras de nós servirmos ao Senhor, e o Senhor nos chama para servi-lo. Mas como nós reagimos quando o Senhor nos chama? Como nós reagimos quando o Senhor nos chama? Alguns reagem ao chamado de Jesus rejeitando. Aliás, Jesus não obriga ninguém, né? Ninguém está aqui hoje obrigado. Ninguém se tornou crente obrigado. Nós recebemos o convite, apenas aceitamos o convite. E eu tenho certeza de uma coisa que eu posso afirmar aqui, que eu creio que nenhum dos irmãos que aqui estão vão dizer o contrário aqui do que eu vou falar agora. Nenhum de nós se arrependeu de ter aceitado esse convite. Não é? É maravilhoso, irmãos. Servir Jesus. Cantamos um louvor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisarem nos espinhos, eu contigo pisarei. Ah, como é bom servir esse Jesus que está todos os dias conosco, todos os momentos conosco, e aonde nós estivermos, Ele está lá, junto conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Mas muitos rejeitam, enquanto outros atendem, aceitam o chamado. E aqui, meus irmãos, encerrando essa mensagem, para que Jesus nos chama? Qual a finalidade? Para que Jesus nos chama? Ele nos chama para nos dar paz e descanso. Paz e descanso. Tá certo. Talvez alguém aí já está orando ao Senhor para Deus abrir uma porta no emprego. Não tem problema nenhum, pode orar. Ele abre também. Talvez alguém está pedindo a Deus para prosperar sua vida financeiramente. Não tem pecado nisso, pode orar. Se for a vontade dele, ele vai prosperar também. Mas Ele nos chama, não foi para dar um carro zero para ninguém.
dar uma mansão para ninguém, embora Ele faça tudo isso, mas Ele nos chama para nos dar paz e descanso. Paz e descanso. E sabe de uma coisa? Paz e descanso não depende da pessoa ter carro, andar de carro ou andar a pé. Porque tem gente andando a pé e que tem paz, e tem gente andando de carro e não tem paz. Tem gente andando a pé e descansado, ainda que seu corpo físico esteja moído, mas a sua alma descansa. Tem gente andando de carro, mas sem descanso na alma. Então, que o Senhor Jesus nos chama para nos dar paz e descanso, e isso nós temos experimentado desde o dia que nós aceitamos a Jesus. Aliás, a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida foi aceitar Jesus. Melhor coisa. Ele nos chama para um novo nascimento. O pecador estava morto, seus delitos e pecados. Quando é chamado por Jesus e se aceita o convite e se arrepende, ele nasce de novo. Ele experimenta um novo nascimento. O que nós experimentamos quando nós aceitamos a Jesus? Nós nascemos de novo. Nós temos nova vida. Está certo que a vida velha, de vez em quando, parece querer ressuscitar e perturbar a nossa vida. Mas nós temos vida nova, e é o Espírito de Deus colocado dentro de nós, que clama Abba Pai, e que nos ajuda nos momentos das nossas fraquezas, que nos fortalece para lutar com os desejos da nossa carne, para que nós possamos ter um relacionamento com Cristo, porque Ele nos chamou, nos deu vida para nós termos um relacionamento com Ele. E aguardamos o resultado final de tudo isso, o seu retorno glorioso e a transformação do corpo abatido em um corpo incorruptível, semelhante ao dele, e estaremos para sempre com Ele eternamente. Tudo começou com um propósito, uma decisão que não partiu do pecador, partiu de Deus que ama o pecador e fez um convite, e que só deixou o pecador aceitar ou não aceitar. E feliz aqueles que continuam dizendo sim ao chamado de Jesus, porque vale a pena e não há do que se arrepender. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar cantando louvor ao nosso Deus.